Vamos, filho. Gravando. Finalmente. Gravando. Índia e tigres asiáticos serão os focos da aula de hoje. Pessoal, vamos lá. Aqui, ó. Vocês já estão vendo aí no slide. Essa é a bandeira da Índia. É um país importante. É uma economia que, com certeza, nos próximos anos, eu digo isso, tá? Próximos anos, questão de 5 anos, vai crescer de uma forma absurda. Provavelmente é um dos únicos países do mundo, junto com os Estados Unidos, que consegue competir com a China. E eles não são muito amigos, não, tá? Tem um monte de rixa entre a Índia e a China, e é possível, sim, que haja uma guerra armada entre esses países. Eles fazem fronteira, então estão conectados por terra. Só que eu pessoalmente acho que vai demorar um pouco para um confronto armado. Só que sim. Beleza, vamos começar aqui. Eu vou de fato aqui abordar a parte mais chata inicialmente. Aqui é a bandeira da Índia. A Índia, pessoal, é um país extremamente populoso. É um país que possui cidades intensamente e densamente povoadas. A Índia também, ela vai ultrapassar a China no quesito pessoal, população absoluta, porque tem muita gente morando na Índia. Qual que é o problema? Quando a cidade ela é muito populosa, quando ela passa a ficar muito povoada, as pessoas ficam o quê? Constantemente com problemas em relação ao trabalho, em relação à moradia, em relação à alimentação. Então, a Índia é um país cada vez mais desigual no quesito economia. As pessoas realmente lá são pobres, e é uma pobreza grande, tá, pessoal? Não é uma coisa leve, não, são pessoas extremamente pobres mesmo. Aqui, ó, como vocês podem ver, são imagens da Índia, Nova Delhi, acredito eu, todas elas são de Nova Delhi. Nova Delhi é a capital da Índia. É uma cidade muito cheia mesmo. Cada pedaço da cidade tem pelo menos umas 5 pessoas. Isso acontece por uma razão muito simples, pessoal. Na Índia, por causa do hinduísmo, tá? Olha só como é que a religião ela está presente de forma integral. As pessoas são estimuladas a terem filhos. Então, as pessoas na Índia realmente têm muitos filhos. Só assim, questão de 3, 5, 8 filhos até hoje. Aqui no Brasil era, no passado assim. Na Índia ainda é. Realmente é muita gente nascendo. Aí passa essa impressão que a cidade é um formigueiro humano. Quando eu me refiro a Nova Delhi, tá? E realmente é, pessoal. Só que são as cidades que são assim, tá? Os campos da Índia, eles ainda são tanto quanto preservados. Lá é uma coisa bem rural, uma coisa bem de interior, tá? Com grandes plantações. Se eu não me engano, a Índia, ela dá para passar a China no quesito população total. A China vai ter 1,4 bilhões e a Índia está para chegar em 1,4 também, então está muito próximo. Então tem que ter uma área muito destinada para a plantação, justamente porque alimentar essa quantidade de pessoas não é fácil. Então, as cidades da Índia são extremamente populosas e povoadas, e os campos da Índia ainda são um tanto quanto tranquilos, preservados de certa forma, né? Acaba tendo muita plantação, justamente para sustentar essa quantidade absurda de pessoas. Olha aí, o Taj Mahal é uma das maravilhas do mundo moderno. Esse palácio aí atualmente, pessoal, é um mausoléu. Ele foi utilizado como a casa de descanso final de muitas pessoas importantes da Índia. Ele atualmente ele é de fato um lugar para turismo e com certeza é aquele tipo de contexto, né, que quando você vê por foto assim é bonito, só que pessoalmente deve ser maravilhoso o Taj Mahal, tá, pessoal? É uma obra importante e é um patrimônio da humanidade. Olha como é que essa droga desse país é populoso, pessoal. Vocês estão vendo aí, ó, a bandeira de quem? Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria e Bangladesh. Esses países aí, eles estão atrás da Índia e da China em relação à população total. O que isso quer dizer? Olha aí, pessoal, deem foco somente onde está a bandeira do Brasil. O que está escrito embaixo do Brasil? 211 milhões, 243.220. Isso daí é a população estimada do Brasil
quando essa imagem foi feita, lá por volta de 2010, tá? 2010, 2005. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse pedacinho da Índia, todo mundo que mora no Brasil cabe. Olha só que loucura. Somente onde vocês estão vendo aqui, ó, a bandeira do Brasil, pessoal, todo mundo do Brasil habitaria essa área. Na prática, na realidade, essa área aqui da Índia, pessoal, ela tem 211 milhões de habitantes. Só esse pedaço. Aí aqui, ó, esse outro pedaço, 263 mil. Aqui, ó, milhões, desculpa. Isso daqui, ó, é a população total da Indonésia, que é o quarto país mais populoso do mundo. E todo mundo da Indonésia cabe aqui. Estados Unidos, pessoal, é o terceiro país mais populoso do mundo. 326 milhões. Toda a população norte-americana cabe aqui, porque na prática é isso de pessoas que moram nessa parte da Índia, tá? Aqui, ó, Bangladesh, Nigéria e Paquistão. Ou seja, é muita gente mesmo, um espaço bem reduzido. A Índia é um país pequeno, só que tem muita gente. É absurda a quantidade de pessoas que tem na Índia, pessoal. Olha aí, ó, população mundial separada por continentes. Quanto maior é o quadrado, maior é a população total daquele país. Quem são os maiores? China e Índia. Olha aí, olha em nada, né? 1/3 da população mundial total praticamente está na Índia e na China. Que loucura, pessoal. Mais da metade da população mundial total, acho que por volta de 60% de todo mundo que existe no planeta mora na Ásia. Então a Ásia é de longe o continente mais populoso do mundo, tem muita gente, e a China e a Índia são os países mais populosos do mundo, tá? Muita gente mesmo. É uma projeção da população mundial, tá? De quanto eles acreditam que vai ter. Por volta de 2030, a previsão é 8,6 bilhões de habitantes. Por volta de 2100, é 11,2. Só que essa projeção aí, ela foi feita em um mundo onde o coronavírus ele não aconteceu, né? O coronavírus chinês. Então, agora, essa questão aí de população mundial, ela vai mudar um pouco, porque os países eles vão mudar essas políticas públicas aí. Eu acredito que muitos países eles vão evitar que nasçam muitas crianças, pessoal, não é que vão matar os bebezinhos, tá? Pelo amor de Deus, não disse isso. É que eles vão dar um jeito de mostrar para as pessoas que talvez ter muitos filhos cause mais problemas do que vantagens, tá? Eu acredito que isso vai acontecer. Então, não vai acontecer esse cenário aí de daqui a 10 anos, nascer 1,5, 1,3 bilhões de pessoas. Atualmente, em 2020, o mundo tem cerca de 7,3 bilhões. Não vão nascer 1,3 bilhões até 2030, isso é impossível. Então, esse gráfico aí, ele não tem mais validade. Cultura da Índia. Bem, pessoal, a cultura da Índia aqui é uma coisa interessante, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de umas coisas que são tanto quanto interessantes e, eu diria, um pouco incômodas, porque a mitologia indiana, ela aborda umas coisas aqui, que quando você começa a analisar, você para pensar, será que isso de fato é verdade? São coincidências demais, tá? Em relação a alguns deuses indianos e algumas coisas que aconteceram no passado da mitologia indiana, tá? Que eu vou comentar com vocês. Pessoal, o hinduísmo é uma religião politeísta. Politeísmo é quando muitos deuses existem naquela religião. Monoteísmo, que nas próximas aulas eu comento com vocês, é quando existe apenas um único grande Deus, tá? A Índia é um país que adota o hinduísmo, como vocês podem ver ali, ó, de amarelo também. Cerca de 80% da população indiana, ou seja, cerca de 900 milhões de pessoas são praticantes do hinduísmo. O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, só perde para o cristianismo e para o islamismo. O que mais eu comento com vocês? Fora da Índia, o Nepal também é um país que tem uma grande concentração de praticantes do hinduísmo, que é um país próximo, tá? Está nos pés da cordilheira do Himalaia. E o hinduísmo, ele afeta a vida de todo mundo que mora na Índia. Pode ser que a pessoa ela não pratique o hinduísmo, ela não seja uma adepta, só que ainda assim essa religião afeta diretamente do que ela faz. Aqui, ó, eu trouxe para vocês algumas imagens relativas a festas, eventos, cerimônias relacionadas ao hinduísmo. Como vocês podem ver, é uma religião que adota muitas cores, muitas fantasias, muitos amuletos, muitas joias, muitos rituais, muitas crenças, enfim, é uma religião extremamente vasta. Se eu não me engano, pessoal, o hinduísmo,
Eu tenho certeza, na verdade, só que eu não sei o número. É a religião que mais tem deuses, tá? Tem muitos deuses no hinduísmo. É praticamente impossível você decorar o nome de todos, tanto deuses que existem, tá? E as pessoas, elas realmente são adeptas fanáticas do hinduísmo. Não é que elas matam em nome dele, até porque o hinduísmo é uma religião tanto quanto pacífica. Só que as pessoas realmente vivem pelo hinduísmo. Esse cara que é o Mahatma Gandhi, com certeza vocês já ouviram falar dele. O Mahatma Gandhi, ele lutou pela descolonização da Índia. A Índia e a China, no ano, foram colonizadas pelo Reino Unido. Algo que aconteceu de forma similar aqui no Brasil. O problema qual que é? Em relação a Portugal e Brasil, tá? Que eu falo para vocês. O problema é que quando os ingleses chegaram na Índia e China, eles já encontraram lugares desenvolvidos. Quando os europeus chegaram aqui na América, eles encontraram tribos indígenas e algumas civilizações, né, como os maias, incas e astecas. Só que a Índia e a China, quando os ingleses chegaram lá, já eram lugares desenvolvidos. Já haviam clãs, dinastias, impérios, grandes cidades. Então foi uma coisa bem caótica mesmo, tá? Eles já eram bem desenvolvidos, então eles conseguiram questionar um pouco mais esse domínio inglês. O Mahatma Gandhi, ele foi um advogado, nacionalista e ativista pacifista, tá? Ou seja, ele acreditava que a melhor forma de lidar com tudo era utilizando a paz e o diálogo. E ele está certo. Ele está certo, não há como questioná-lo em relação a isso. O principal símbolo do movimento da independência da Índia contra o Reino Unido. Ele lutou ativamente, pessoal, com palavras, com diálogo, tá? Para que os ingleses, de fato, fossem embora da Índia. Ele conseguiu. Foi graças a ele que os ingleses largaram a mão da Índia e aceitaram a independência desse país. Ele foi assassinado, tá? Sempre tem um cretino que quer acabar com as pessoas que fazem coisas boas. Isso é uma situação que se repete ao longo da história. Sempre aparece alguém que quer acabar com alguma pessoa que quer utilizar um símbolo bom para proteger os outros ou, enfim, guiar os outros. E o Mahatma Gandhi é uma pessoa que eu respeito. Só que tem coisinha aí nebulosa no passado dele, pessoal. Só que eu não vou comentar agora porque não tem tempo. O que vocês estão vendo aqui agora são os 3 principais deuses do panteão indiano. O Brahma é o criador do universo. Vishnu e Shiva, pessoal, são deuses gêmeos e opostos, tá? Se eu não me engano, o Vishnu é o deus da destruição e Shiva é o deus da vida. Então, eles são meio que, enfim, lados opostos de uma mesma moeda. Só que foi o Brahma que criou todo o universo. Então, esses 3 aí são os principais deuses cultuados na Índia. Isso aqui é uma coisa interessante, isso aqui é uma coisa que, enfim, é aquilo que eu disse para vocês, que quando você para analisar, meio que assim, isso é estranho, né? Essa é uma estátua de Shiva, o deus da destruição, e pessoal, Shiva, essa estátua aí, tá? Ela está em um lugar muito interessante, que é o Large Hadron Collider, o grande colisor de hadrons. Isso aí que vocês estão vendo, ó, é a área dele. O que importa é o círculo branco, tá? Onde está o LHC, LHC Large Hadron Collider, grande colisor de hadrons. Essa instalação, pessoal, se eu não me engano, ela tem cerca de, se eu não me engano, ela tem cerca de 27 quilômetros e ela está entre a França e a Suíça. Essa instalação, pessoal, é uma área circular que possui uma grande concentração de tecnologias que ninguém de fato sabe como funcionam. O LHC, ele é uma máquina que tenta criar um universo, tá? Eles arremessam partículas carregadas a velocidades absurdas para ver o que acontece. Se eles conseguem criar matéria escura, se eles conseguem criar um mini buraco negro, se eles conseguem criar a partícula da criação, que é o tal do bóson de Higgs, né? Que dizem que foi a primeira partícula que existiu no universo. Enfim, essa máquina tenta criar um universo. Isso aí não é teoria da conspiração, não, tá? É uma coisa que eles já divulgaram. Eles tentam descobrir como o universo nasceu e a melhor forma de fazer isso é como? Tentando criar um universo. É o grande objetivo desse lugar. E eles utilizam Shiva, o deus da destruição, como o seu guia, tá? Olha só que coisa interessante. Esse deus indiano é, digamos que, o representante, o símbolo do LHC. Uma máquina que quer criar um universo, utiliza o deus da destruição como seu representante. Isso aqui é uma coisa também que é muito interessante. O Mahabharata é como se fosse a mitologia indiana, tá? Tudo que existe na mitologia da Índia, pessoal, em relação ao hinduísmo, em relação a esses deuses, está contido no Mahabharata. O Mahabharata, ele tem cerca de 5.000 anos de idade.
Isso é uma idade estimada, ele talvez seja mais antigo. Então, são vários contos, várias histórias, várias lendas, mitos, vários acontecimentos que envolvem os deuses da Índia. Então, o que acontece? O hinduísmo ele é infinitamente mais antigo do que a mitologia grega, do que a mitologia egípcia, do que a mitologia cristã, do que a mitologia islâmica, do que a mitologia judaica. Ou seja, pessoal, o hinduísmo provavelmente é uma das religiões mais antigas do mundo, que está em prática hoje em dia, tá? Então, o negócio aqui é interessante justamente pela abordagem histórica. Esse cara aqui é o Karna, ele é um dos principais deuses heróis, tá? Ele é um deus e um herói da mitologia indiana ao mesmo tempo, que está no Mahabharata. E olha só, isso aqui é aquele tipo de coisa, como eu disse para vocês, é muito engraçado quando você usa uma referência histórica de uma mitologia de 5.000 anos de idade e você compara com a atualidade. O Karna, no ano, esse herói indiano, ele possui um arco que conseguia disparar flechas com velocidades absurdas, que quando atingiam o alvo, acabavam causando uma explosão gigantesca em formato de flor, em formato de cogumelo. Essa arma aí é o Brahmastra. E olha só que interessante, nós temos hoje em dia uma arma que viaja a uma velocidade absurda, que quando atinge o alvo, explode tudo e causa um formato de árvore, né? Nós temos uma arma idêntica a essa, que no caso vai ser o quê? Um míssil nuclear. A representação histórica da arma do Karna no ano é exatamente idêntica a um míssil nuclear. É a mesma coisa. Qual que é a diferença? Era uma flecha, né? Era uma coisa fina. E hoje um míssil é uma coisa um tanto quanto grande e pesada. Só que a representação é idêntica. Uma coisa rápida, uma coisa que quando atinge o alvo explode tudo e cria o quê? Um formato de árvore. Como vocês podem ver aí, ó. Essa daí é a Tsar Bomb, que é a única vez, praticamente, eu acredito que foi a única vez, que utilizaram uma bomba termonuclear. Uma bomba termonuclear, pessoal, é uma bomba mais forte que uma bomba nuclear. Ela causa mais estrago. Ela foi utilizada pela União Soviética apenas como teste, tá? Ela não foi utilizada como arma em si. Alguns animais e plantas com certeza foram desintegrados a nível subatômico, só que pessoas não foram mortas por essa bomba. Essa é a imagem dela quando ela foi lançada, acho que foi em 61. Algo por volta de 61, tá? Continuando, olha só. Pior ainda a situação, pessoal. Tem outra arma na mitologia indiana, que é o Narayana Astra. Ele tem potencial para destruir planetas. E na mitologia indiana, no Mahabharata, essa Narayana Astra ela foi utilizada no espaço sideral em um planeta. E curiosamente também, pessoal, a referência que o Mahabharata dá é que esse planeta ele era próximo da Terra. E é mais ou menos onde hoje fica um cinturão de asteroides. Vocês estão vendo aí, né? Entre Marte e Júpiter, isso aqui é uma coisa real. Existe um grande cinturão de asteroides, e é o que tudo indica, pessoal, isso já foi um planeta, tá? Ninguém sabe como esse planeta foi destruído, se foi um meteoro, se foi uma erupção interna, se foi um problema no núcleo, enfim. O que nós sabemos é que existe um cinturão de asteroides, ele já foi um planeta, e o Mahabharata de 5.000 anos fala que houve uma guerra entre os deuses em outro planeta próximo à Terra e alguém destruiu esse planeta com essa Narayana Astra, tá? É aquilo que eu disse para vocês. É uma mitologia, só que ela explica umas coisas bem interessantes. Como que os hindus, há 5.000 anos atrás, sabiam que havia um cinturão de asteroides que já foi um planeta algum dia? Na mitologia fala que os deuses estavam lá e o destruíram, né? Será que isso aqui não tem um pinguinho de verdade, pessoal? Eu sempre comento, tá? Muitas mitologias com seres fantásticos tem coisa de verdade aí, tá? Eu acho muito difícil que eles simplesmente tenham inventado da cabeça deles uma ideia absurda. Eles com certeza testemunharam algo que de fato tem cabimento. Eu acredito que isso é uma coisa bem interessante, diga-se de passagem. Ganesha é outro deus muito importante na Índia, é o deus do intelecto, da sabedoria e da fortuna. E qual que é o animal que o representa? É o elefante, pessoal. O elefante, ele é um animal muito importante na Índia, ele é utilizado para transporte, utilizado na agricultura, e eles são protegidos, tá? É claro que algumas pessoas os tratam mal, só que a mitologia indiana considera o elefante um animal muito importante, e ele de fato é um animal muito importante, né? É um animal tranquilo, pacífico, é só não incomodar ele que ele não ataca ninguém. As pessoas na Índia têm uma convivência boa com eles, tá? Eles são protegidos lá, porque fazem parte da cultura desse país, então naturalmente eles são protegidos. Outro animal muito importante
ele vai ser representado aqui, ó, por Kamadhenu. Aqui está a imagem, tá, do que seria essa Kamadhenu, que é outro deus importante na Índia. É claro aqui que, diferente de Ganesha, que tem a cara de elefante, o Kamadhenu vai ter uma aparência de humano, né? É mais ou menos, pessoal, como se fosse aquela esfinge do Egito, tá? Ela vai ter uma cara de homem e corpo de leão. Só que o Kamadhenu, ele vai ser o quê? Cara de homem ou mulher e o corpo de uma vaca. Aí, ó, o parente de vocês aí, ó. A vaca, pessoal, ela é um animal muito importante na Índia. Só que as pessoas que dizem que a Índia, ela protege as vacas, cultua as vacas, essa pessoa está equivocada. De fato, é um animal importante, só que atualmente ele já é utilizado como matéria-prima também, tá? Matéria-prima em relação à carne. Antigamente as pessoas diziam que elas eram protegidas, bem cuidadas, bem conservadas. Elas são. Muitas vacas, de fato, são tratadas como deuses vivos. Só que a Índia já vende carne de vaca, tá? Poucas pessoas comem vaca na Índia. Só que a Índia já vende carne. Então as vacas não são tão glorificadas mais. Só que ainda assim são importantes. A vaca é o símbolo da fertilidade da terra. Esterco, matéria orgânica, né? Esse aqui é o básico da biologia, que vocês com certeza já sabem disso. Esterco de vaca é uma das maiores fontes de nutrientes para o solo. E a Índia acredita que isso é o quê? O símbolo da fertilidade da terra. E eles não estão errados. De fato, o esterco bovino ele é muito importante para a plantação. Elas costumam ter muita liberdade de movimento, então não é nada raro que você veja em grandes cidades indianas as vaquinhas andando, tá? As pessoas de fato respeitam as cidades. Se tem uma vaca atravessando a rua movimentada, todo mundo para atravessar. Ninguém apressa elas, as pessoas respeitam. Elas ainda têm esse tipo de privilégio. Só que muitos indianos atualmente consomem sua carne. Então, assim, ela é cultuada, ela é importante, só que ela já também é utilizada o quê? Para produção de carne em si. Elas recebem alimentos de várias pessoas e dificilmente alguém mata uma vaca. Matar uma vaca em uma cidade indiana, tá? É uma coisa que é perigosa, as pessoas podem te linchar. Então, as pessoas protegem as vacas nas cidades. Nos campos, sim, é que elas de fato são mortas para produzir carne. Pessoal, nas cidades, elas ainda têm muito respeito das pessoas. Olha que interessante. Isso aqui é um cardápio muito normal do McDonald's na Índia. E como vocês podem ver, todos os hambúrgueres aqui são de carne, de peixe ou vegano. É muito difícil você encontrar carne de vaca à venda na Índia. As pessoas comem, só que não é tão normal, tá? Entendam isso. Quem pratica o hinduísmo, geralmente 80% das pessoas da Índia, né, acabam o quê? Não comendo carne de vaca, porque lembra que é Kamadhenu, que é aquele deus deles, e as pessoas não comem, só que já vende. Só que pouquíssimos hindus que moram na Índia consomem a carne da vaca. O rio Ganges é o mais importante rio da Índia, é um rio que possui águas que curam, tá? Isso aqui é uma coisa bem interessante, tem muito estudo científico sobre isso, o porquê as águas do rio Ganges são tão puras. Pessoal, o provável motivo é esse, tá? O rio Ganges, ele nasce no topo da cordilheira do Himalaia. Ele é um rio que possui águas limpas no momento em que ele nasce. Quando ele chega na Índia, pessoal, aí o negócio fica feio, é nojento, tá? Esse rio aqui, ele é utilizado para tomar banho, para jogar lixo, lixo sólido, lixo líquido, esgoto. As pessoas lavam roupa nele, as pessoas escovam dente, as pessoas nadam, as pessoas bebem a água desse rio. E olha só que coisa absurda, dificilmente alguém fica doente. Eu acho que as pessoas estão acostumadas a todas as bactérias que moram nessas águas aí e praticamente são afetadas. Dizem que, na verdade, essas águas aí, elas não contaminam as pessoas que moram na Índia, porque quem pratica o hinduísmo é protegido pelo rio Ganges, que é um rio sagrado do hinduísmo, tá? Só que seja uma coisa um tanto quanto religiosa. Assim como Mahabharata, no Mahabharata, a mitologia, é uma coisa mitológica. Eu acredito que tem um pico de verdade tudo isso, só que não é nada científico. Só que realmente esse rio ele é muito poluído e as pessoas utilizam ele constantemente na Índia para todo tipo de coisa. Sistema de castas é determinado pelo nascimento, nunca pode ser mudado. A Índia tem essa forma de pirâmide aí em relação à sua posição social. Se você nasce um Brahmane, que é um sacerdote intelectual, ou seja, você é filho de sacerdote, você é um filho de político, você é um filho de uma pessoa muito inteligente de faculdade, você vai ficar para sempre na posição de Brahmane. Só que se você nasce aí, ó, um Shudra, que é uma pessoa que mora no campo, pessoal, você pode ter $1 trilhão que você vai continuar sendo Shudra, tá? Então a posição nessa casta, ela não muda de acordo com o seu patrimônio em dinheiro, ela é permanente, você nasce naquela posição e você vai ficar para sempre naquela posição.
Isso é uma coisa bem complicada naquele país lá, porque as pessoas levam isso muito a sério. Então acaba assim que muitas coisas incomodam, sabe? A pessoa é rica, a pessoa é influente, só que se ela nasceu ali, o dádica, intocável, esses dádios são as pessoas miseráveis, tá? As pessoas que não têm nada. A pessoa pode ganhar muito dinheiro, a pessoa pode ser muito importante e influente, e ela nunca vai poder mudar de casta. É uma coisa relativa à mitologia indiana também. Faltam 9 minutos e vamos falar dos tigres asiáticos. Eu já comentei deles com vocês no começo do ano, e agora eu vou dar ênfase para alguns tigres asiáticos que possuem assuntos importantes que estão em curso, tá? Aí a foto deles aí, os tigres asiáticos, como vocês podem ver, são tigres empresários que utilizam terno e sombreiro, são tigres ricos. Mentira, tá? Claro que não é isso. Aqui, ó, nós temos a localização dos tigres asiáticos. O que estão de vermelho são os tigres asiáticos e os que estão de amarelo são os novos tigres asiáticos. Na prática, pessoal, não tem muita importância, tá? Não fala novos e velhos, apenas tigres asiáticos, ponto final. Quem são os tigres asiáticos originais? Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Taiwan e Hong Kong, pessoal, pertencem à China, tá? Taiwan, comentei com vocês no começo do bimestre, é um país que tenta ser independente, só que não consegue, e Hong Kong é aquela cidade que pertenceu à Inglaterra e atualmente está sendo tomada pela China. Coreia do Sul e Singapura são países livres desde um bom tempo já faz uns 80 anos que eles são independentes, então lá é mais tranquilo. Por que surgiu esse nome de tigres asiáticos? Economias asiáticas que no final do século XX, lá por volta de 1970, 1980, 1990, cresceram rapidamente, industrialmente, tecnologicamente. Gente, olha só, é igualzinho a Coreia do Sul, tá? O milagre do Rio Han, que foi quando a Coreia do Sul começou a investir pesado em várias coisas. Todos os tigres asiáticos são idênticos à Coreia do Sul. Aconteceu um grande evento nacional e o país começou a crescer rapidamente. É tudo igual, tá? Por isso que eu disse para vocês, eu vou comentar algumas coisas interessantes dos países. Só que a lógica é essa. Todo mundo começou a investir pesado na indústria, educação, tecnologia e cresceu. Todos os tigres asiáticos são idênticos à Coreia do Sul. Então, na aula passada, quando eu expliquei o milagre do Rio Han, todos eles é no mesmo sentido, tá? Um grande evento nacional que fez o país crescer. Beleza, ó. Países que passaram a concorrer ativamente no mercado internacional. O termo tigre vem do animal presente nessa região da Ásia, que além de ser forte e importante, também é conhecido pela resiliência. Resiliência é uma capacidade que poucas pessoas conseguem desenvolver. É a capacidade, pessoal, de se adequar a qualquer contexto. Ou seja, que é jogar de acordo com as regras do momento, que é sempre tentar se inteirar do assunto, que é se adaptar ao momento. Poucas pessoas conseguem fazer isso hoje em dia, tá? De resiliência. O termo novos tigres asiáticos é relativo ao quê? Países que passaram pelo mesmo processo no começo do século XXI. Velhos tigres asiáticos no final do século XX, os novos tigres asiáticos no começo do século XXI. Só que é a mesma coisa, tá? Quem são os novos? Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Vietnã. Todos os tigres asiáticos, tá? Esses 5 aqui, esses 4, pessoal, que são 9 tigres asiáticos, tá? Todos eles atualmente conseguem, em alguns contextos, tentar concorrer com a China, tá? Eles não conseguem vencer a China em relação à economia, porque a China é muito melhor do que eles de fato, só que eles já conseguem concorrer. Também tem mão de obra barata, as coisas lá também, digamos que são propícias à economia e tudo mais. Aqui, ó, que eu trouxe para vocês, pessoal, é o crescimento de tigres asiáticos. Singapura é o amarelo, Hong Kong é o vermelho, Taiwan é o verde, Coreia é o roxo e América Latina é o preto ali, tá? Como vocês podem ver, os tigres asiáticos são países que estão em crescimento rápido. Mortalidade infantil e esperança de vida. Mortalidade infantil é a linha reta e, quer dizer, a linha contínua, e mortalidade infantil, pessoal... Não, desculpa, mortalidade infantil é a linha contínua e esperança de vida é a linha tracejada. Quando uma cresce, a outra cai. Isso é uma coisa inevitável, tá? Se as pessoas vivem mais tempo, a mortalidade infantil diminui. E os tigres asiáticos, todos eles acabam o quê? Sendo bons nisso. Eles conseguem controlar muito bem essas questões internas. Aqui, ó, a projeção do PIB, pessoal. Como vocês podem ver, China, Índia, Japão, Rússia, Indonésia, Vietnã, são países da Ásia, tem Coreia do Sul, todos eles são países asiáticos que estão crescendo rapidamente. Os campeões do crescimento até 2050, Vietnã é um dos países que mais vai crescer, Índia também, pessoal, Indonésia. Ali nós temos a Coreia do Sul, são tigres asiáticos, eles vão crescer mais e mais a cada ano, isso é uma coisa inevitável também.
Esse daqui, pessoal, é uma coisa de curiosidade, tá? Essa parte que está de vermelho, de laranja, é onde em 1900 haviam tigres. O animal tigre, e a mancha vermelha é onde atualmente, na verdade em 1990, né, deve ter diminuído mais, é onde existem tigres. O tigre é um animal em extinção e ele é um animal caçado, pessoal. Ele não consegue se adaptar, tem muitas cidades, eles não conseguem caçar e, de fato, muitos desgraçados matam esse grande animal. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem que mostra como esse animal é grande, tá? Esse aqui é o tigre siberiano, pessoal, que é o maior tigre que existe. Alguns podem ter 4 metros de comprimento. O tigre é um animal muito grande, tá? Até os menores tigres são grandes. O tigre siberiano, ele é muito maior do que o leão. Então falam que o leão é o maior felino, o mais forte felino, isso é mentira. O tigre, ele é infinitamente maior e mais forte do que os leões. É um animal muito grande. Coreia do Sul, já comentei com vocês, é um tigre asiático. A capital da Coreia do Sul é Seul. Taiwan, já comentei com vocês quando falei da China. Aqui, ó, Taipei é a capital de Taiwan. Hong Kong é uma cidade da China, já comentei com vocês. Aqui uma cidade de Hong Kong, uma imagem panorâmica de Hong Kong. Singapura, pessoal, vamos lá, rapidamente, tá? Olha aí, aqui é uma imagem de Singapura, a capital. Singapura é apenas uma pequena parte de uma ilha, tá? Então, toda Singapura é como se fosse um país-estado. É apenas um estado que existe, que é Singapura. Olha só que interessante, pessoal. Aqui, ó, mais próximo de vocês, várias casas históricas, residências tradicionais e atrás grandes prédios modernos, tá? Singapura é uma cidade de contrastes. Esse aqui, ó, é o Lim Kuan Yew, é idêntico ao Park Chung-hee da Coreia do Sul. É um cara que foi um ditador, ele impôs a vontade dele, só que ele conseguiu o quê, pessoal? Abrir a economia de Singapura. Ele foi um ditador capitalista, tá? Diga-se de passagem. Ele é o responsável pelo desenvolvimento de Singapura. Ele que trouxe a economia moderna para esse país, só que ele foi um ditador. Ele, de fato, caçava as pessoas que não gostavam dele. Então, é um ditador. Tailândia. Tudo que importa da Tailândia, pessoal, é o Sagat, tá? Se você fala da Tailândia, o Sagat é a coisa que importa. O restante não tem importância nenhuma. Mentira. Eu gosto do Sagat, só que não é importante não em relação ao contexto geral. Pessoal, a Tailândia, ela praticamente é do turismo. Toda a Tailândia praticamente existe pelo turismo. E isso acontece por um motivo muito simples, tá? Essas daqui são imagens normais da Tailândia. Tailândia, praticamente toda ela está no mar, no litoral. Então, praticamente todo o país é assim. Por que será que muitos turistas vão na Tailândia, né, gente? Acho que não tem motivo nenhum para isso. São imagens normais da Tailândia, gente. Aqui, ó, Bangkok, a capital da Tailândia. Bangkok é a única cidade desenvolvida porque é a capital da Tailândia. O restante é bem nesse sentido aqui, tá? Uma coisa bem conservada. Malásia. Aqui é a capital da Malásia, Kuala Lumpur, é uma cidade muito desenvolvida também, tá? Muito tecnológica, diga-se de passagem. Kuala Lumpur, pessoal, é conhecido pelas suas piscinas, tá? É muito interessante isso, eles têm umas piscinas bem estranhas. No topo dos prédios tem piscinas em vários formatos diferentes, tem piscinas em todos os lugares. Então, a cidade das piscinas, Kuala Lumpur, tá? E também tem a questão cultural do passado, porque essa parte aí não escapa. Indonésia. A capital da Indonésia é Jakarta. Pessoal, aqui, ó, Indonésia, como vocês podem ver, é o 4º país mais populoso do mundo, só perde para a China, Índia e Estados Unidos. Indonésia é mais populosa que Brasil e é uma ilha, tá? É um lugarzinho bem, bem populoso. Olha que interessante. Tracejado de vermelho é onde havia o vulcão Krakatoa e no centro, pessoal, centro é onde está atualmente o Anak Krakatoa, que são vulcões grandes. Olha que interessante. Em 2018, ele teve uma erupção e ele praticamente explodiu por dentro. Ele implodiu o Krakatoa, na verdade, pessoal. Anak Krakatoa, desculpa. Olha aí, no ano passado aconteceu uma coisa pior ainda. Em janeiro de 2019, houve uma erupção tão forte no Anak Krakatoa, pessoal, que o vulcão quebrou. Olha que interessante. Na parte de cima é como ele era em 2018 e atualmente ele é assim. Ele afundou no oceano de tão forte que foi a erupção vulcânica. Olha aí, ó. Aqui é uma imagem estimada. Tracejado de preto é onde era o cone vulcânico e atualmente ele quebrou uma cratera apenas, tá? Tem atividade magmática, só que o vulcão em si ele quebrou. Filipinas. Pessoal, o que importa das Filipinas aqui é esse cara aqui, ó. A capital das Filipinas é Manila. Esse cara aqui é o Rodrigo Duterte. Ele é o presidente das Filipinas e ele é um político muito polêmico, porque ele adotou uma estratégia bem errada, diga-se de passagem, para combater as drogas. O Rodrigo Duterte, no ano, ele autorizou a polícia matar a sangue frio e sem julgamento todo mundo que vende drogas nas Filipinas.
Se um policial vê alguém vendendo droga, aquele policial tem autorização para matar aquela pessoa. Isso não é mentira, tá? Isso acontece. Se o policial vê alguém vendendo droga, ele pode matar o vendedor e ele pode matar quem está consumindo também. Olha só que loucura, tá? Aí, ó, cerca de 82% das pessoas concordam com a política do Duterte, só que eu acho questionável, tá, gente? Isso aqui é uma coisa bem radical, diga-se de passagem. Simplesmente matar a pessoa por causa disso. Só que pode, ele autoriza. E o último aqui, que é o Vietnã. Já acabou a aula, só que o Vietnã aqui vai ser rápido. Pessoal, a capital do Vietnã é Hanoi. O Vietnã, ele é um país que passou por uma guerra horrível, uma das guerras mais brutais e erradas da história, durante a Guerra Fria, né? Estados Unidos apoiou o Vietnã do Sul, que queria ser capitalista, igualzinho a Coreia e Coreia do Sul e Coreia do Norte. E o Vietnã do Norte recebeu apoio da China, do Mao Tse-tung e da União Soviética do Stalin. O que aconteceu, pessoal, é que, na verdade, nenhum dos dois lados, tá? Ou seja, Estados Unidos capitalista e União Soviética e China comunista, se importava com o povo do Vietnã. Eles queriam testar as suas armas, eles queriam expandir a sua influência, e quando isso acontece, o conflito em si ele não tem importância as pessoas que vão morrer. O que importava na Guerra do Vietnã era testar as armas das pessoas, tá? Desses três países. Aí o que acontece? Os norte-americanos, eles se engajaram muito na guerra e acabaram utilizando duas armas que são horríveis em todos os sentidos. O agente laranja, ele era um herbicida que causa câncer nas pessoas, então quem respira o agente laranja é uma pessoa que acaba tendo diversas doenças de todos os sentidos. Se essa pessoa, porventura, acaba tendo filhos, ou se alguma pessoa consome alguma planta que estava contaminada com agente laranja, pessoal, os filhos dessa pessoa vão nascer com deformações horríveis. Eu não trouxe as imagens para vocês, só que se vocês digitarem no Google agente laranja, vocês vão ver que as cenas são fortes, tá? Eu não recomendo, só que quem quer ver como que essa droga, desse herbicida é grave, as fotos não mentem, tá? São imagens fortes, eu não recomendo justamente por causa disso. Só que quem tem a curiosidade para saber como ele funciona, enfim, é uma coisa de domínio público, só que é uma coisa feia, tá? Uma coisa muito pesada. E o napalm, que é aí que está embaixo da agente laranja, pessoal, ele é uma mistura de vários líquidos inflamáveis que assim que entrava em contato com a vegetação, ele queimava ela na hora. Aí o que acontece? Os guerrilheiros do Vietnã do Norte, o agente laranja e o napalm foi utilizado pelos Estados Unidos contra o Vietnã comunista. Aí o que acontece? Eles jogavam essas coisas nas florestas, porque o Vietnã ele tem uma grande floresta equatorial, e o pessoal que estava lá embaixo se ferrava de verdade. Eram mortes graves, mortes horríveis. E nesse contexto, pessoal, dos bombardeios de napalm, tá? Que é quando os norte-americanos jogavam esse combustível inflamável, surgiu essa imagem aqui. Essa aqui é uma das imagens mais históricas da Guerra do Vietnã, que é aquela menininha ali que está correndo sem roupa, tá? Toda a roupa dela foi queimada, porque os norte-americanos jogaram na vida dela uma quantidade muito grande de napalm, simplesmente para matar os soldados do Vietnã do Norte, tá? E o pessoal que estava lá teve que sair como estava. Então, muitas pessoas morreram. Ainda bem, tá? Essa menininha, gente, ela sobreviveu. Aqui tá ela atualmente, ó, a Pan Tin Pin Phuc. Ela é uma embaixadora da boa vontade da ONU e ela dissemina no mundo todo os horrores da guerra, porque ela sobreviveu à guerra. Ela é uma pessoa que já marcou a história do mundo, na verdade, porque aquela foto ali, ela mostra como todo tipo de guerra é errada, gente. No final das contas, ó, aquilo que eu ressalto para vocês, ó, Luana, é que a guerra do Vietnã, ela aconteceu, na verdade, justamente para isso, para que armas fossem testadas. Ninguém se importava, de fato, com as pessoas do Vietnã, elas eram irrelevantes. O que importava é o quê? Testar o armamento moderno dos Estados Unidos, da China e da União Soviética. Eu devia ter reduzido os slides, ficou grande até. Mas tudo bem. Consegui terminar aqui. Beleza, aqui, ó.